Bom dia! Hoje apresentaremos o trabalho de diagnósticos e intervenções de enfermagem a pessoas que fazem uso de insulina, sendo os apresentadores Laís Testai, Luan Wagner, Lucas Dolgoff e Tamires Nunes. Introdução. As atividades realizadas pela enfermeira no contexto atual têm como fundamento as práticas baseadas em evidências, que consiste em usar conhecimento científico em todo o seu procedimento, sendo que os diagnósticos de enfermagem é a segunda etapa do processo, que caracteriza-se por ser uma ferramenta que aprimora e direciona as ações realizadas. Para aumentar a margem de assertividade, foi desenvolvida a taxonomia NANDA, sendo a classificação mais utilizada por ofertar uma linguagem padronizada para o profissional de enfermagem. Permite análise clínica e terapêutica, possível a documentação de sinais e sintomas para proporcionar uma intervenções de cuidados codificadas pelo NIC. E assim, com base neles, é possível construir diagnósticos e intervenções adequadas a pacientes dependentes de insulina, pois a diabetes mellitus afeta a qualidade de vida do indivíduo em diferentes aspectos, tanto do físico, quanto psicológico, quanto social, e é modificado e adaptado conforme as circunstâncias à vida desse paciente. Bom dia, meu nome é Tamires, eu vou dar continuidade a essa apresentação, abordando o diagnóstico segundo o NANDA. As ações realizadas pela enfermagem para paciente com diabetes mellitus podem diversificar, desde básicas orientações sobre a doença, práticas de exercícios físicos, a aplicação correta da insulina, trazer a informação sobre os agravos que podem ocorrer quando não existe o rodízio no sítio da pele, causando inflamações. A partir deste contexto, há uma diversidade de diagnósticos a serem apresentados. Entretanto, para dar continuidade, nós utilizamos um estudo onde aponta os principais diagnósticos que estão sendo utilizados. Entre eles, podemos citar dois: o risco de integridade da pele prejudicada ou o risco de glicemia instável. A abordagem será para a necessidade daquele paciente naquele momento, naquela circunstância. Então, após a consulta de enfermagem, o que foi diagnosticado? O que pode ser observado? Qual é a situação, problema evidente que necessita de uma intervenção e uma solução? Bom dia, eu sou Luan Wagner e eu vou começar falando os principais diagnósticos e intervenções de enfermagem na insulinoterapia. Como o primeiro diagnóstico, a gente pode colocar o risco à integridade da pele prejudicado, que é, por definição, a suscetibilidade à alteração na epiderme e/ou derme que pode comprometer a saúde. Como intervenções, a gente pode colocar inspecionar a pele com relação a cor, calor e inchaço e registrar essas informações, orientar os familiares referente aos sinais de ruptura dessa pele, além de fazer a aplicação da insulina em diferentes locais nos momentos que eles forem aplicar. Como segundo diagnóstico, a gente pode colocar o risco à glicemia instável, que tem como definição a suscetibilidade à variação dos níveis séricos de glicose em relação à faixa normal, que pode comprometer a saúde. Como intervenção, a gente pode colocar uma definição dos hábitos alimentares de forma mais saudável, evitando os fatores de risco, além de definir metas realistas a curto e a longo prazo para essa mudança nutricional e realizar o controle da glicemia diário. Como terceiro diagnóstico, nós podemos colocar a incontinência urinária mista, que por definição é perda involuntária de urina acompanhada ou precedida de uma forte sensação de urgência para urinar e de atividades que aumentam a pressão. Nós podemos colocar como intervenção monitorar essa eliminação urinária em relação a tempo, a distância de tempo entre uma e outra, além de colocar, monitorar aspectos da urina e tudo mais, além de orientar esse paciente a sempre responder a essa urgência imediatamente, sempre que for apropriada, ele possa ir ao banheiro e já resolver isso. Outro diagnóstico que nós podemos usar é o de risco de disfunção vascular periférica, que está no domínio 11, segurança proteção, classe 2, lesão física, e o código do diagnóstico é 00086, que diz por definição que seria a suscetibilidade de interrupção da circulação sanguínea, ou a perda da sensibilidade de um dos membros.
que pode ocorrer. Como intervenção, a gente fica observando, inspecionando a pele, as mucosas, então, quanto a qualquer ruptura, qualquer sinal de vermelhidão, calor, qualquer coisa assim nos membros também. Caso ocorra, registrar sempre isso e passar a orientar sempre a família, né? Passar os cuidados e as melhores formas de tratamento para a família, conseguir acompanhar o caso e melhorar isso. Outro diagnóstico usado é o de risco de infecção. Tá no domínio 11, segurança proteção, classe 1, infecção. O código do diagnóstico é 00004, que diz, por definição, que é a susceptibilidade de ter uma invasão de um organismo estranho no seu corpo, né? Que é realmente o risco de ter uma infecção e comprometer a saúde. Como intervenção, a gente precisa ter muito cuidado com a higiene e principalmente com os materiais que a gente usa para aplicar a insulina. Ter que descartar corretamente, o paciente ele tem que ser muito bem orientado sobre como realizar o procedimento e para poder realmente evitar aí a infecção. E podemos ver que os diagnósticos eles estão bem ligados um ao outro, pois, por exemplo, a integridade da pele, se ela, por exemplo, for rompida, pode ser que tenha uma suscetibilidade à invasão de um patogênio diferente. Então, entra o risco de infecção. Então, todos os diagnósticos estão, de uma certa forma, meio que interligados. E a gente tem várias maneiras de intervir nisso. Bom dia, meu nome é Tamires, eu vou continuar essa apresentação, reforçando a importância do enfermeiro no papel educacional, justamente por ser um multiplicador do conhecimento. O objetivo da conscientização abrange desde o portador do diabetes mellitus, seus respectivos cuidadores e a população em geral. A participação de outros profissionais, como médicos, nutricionistas, psicólogos, a equipe multidisciplinar, reforça a importância de gerir o autocuidado. O enfermeiro, ao obter o conhecimento científico e replicar ao paciente, precisa estar apropriado, facilitando a compreensão do conteúdo. A comunicação entre o paciente e o enfermeiro não pode ser unilateral, porque o paciente precisa expressar quais são as suas necessidades, quais são as suas dúvidas, as suas queixas, as suas limitações físicas ou financeiras e, a partir desta realidade, buscar as alternativas que melhor se adaptem àquele paciente. O enfermeiro, ao atuar com educação, ao atuar com atividades educativas, necessita de um conhecimento amplo que o torne capaz de realizar um julgamento clínico eficiente e que escolha as melhores intervenções. Durante esta abordagem educativa, devemos ressaltar a necessidade da conscientização, da adesão ao tratamento, as orientações específicas pertinentes àquele paciente diabético, a iniciação e a manutenção das atividades físicas diárias, porque a somatória de cada um desses itens contribui positivamente e diretamente no controle da taxa glicêmica. Conclusão. O enfermeiro tem habilidades e competências necessárias para exercer diferentes papéis dentro de sua profissão. Suas atividades podem ser desde gerenciais até educacionais. Mediante a diversidade de atuações, ele é habilitado para destinar as melhores condutas em diferentes aspectos para cada paciente. A construção do raciocínio clínico torna-se necessário para a elaboração de diagnósticos e intervenções mais assertivas, construída em embasamento científico. Há uma grande gama de possibilidades, entretanto, deve-se considerar a individualidade do paciente para construir um panorama próprio e correto. Com auxílio de artigos, apresentou-se diagnósticos principais que costumam afetar a maioria dos pacientes diabéticos, sendo o principal o risco glicemia instável, então, correlacionado às suas intervenções, como o controle glicêmico. Ação muito comum nos pacientes devidamente orientados pelos enfermeiros, que se torna um profissional indispensável na elaboração da conduta e avaliação do indivíduo.